Olá, boa noite. Meu nome é Jurema Antunes de Lima, sou professora de língua portuguesa no núcleo de Francisco Beltrão. Esse ano trabalho com sétimos anos. Olhando o estudo de caso que foi postado aqui para o concurso, eu escolhi o caso número 1 e observo que essa dificuldade a gente já vem trabalhando desde o ano passado. A pandemia deixou muitos alunos com defasagem na aprendizagem. E nós, professores, já temos um olhar bem atento a isso desde o ano passado. Esse ano, assim, depois de 2 anos em silêncio, então a grande dificuldade dos alunos é a interação social demais, muita interação social. Eles querem conversar muito, parece que todo aquele tempo que ficaram calados em casa agora estão no paraíso, né? Esse nosso aluno, então, que é nos apresentado com deficiência intelectual, 6º ano, defasagem de conteúdos que anteriormente, né? A, a, a falta de habilidade na leitura, na escrita, apresenta dificuldade também nas flexões, não respeita a pontuação, dificuldade em interpretação de texto, necessita de auxílio na compreensão, sem coesão, sem coerência, problemas ortográficos, as habilidades aritméticas, então, também apresenta dificuldade em operações com recursos de multiplicação e divisão, interpretação e resolução de problemas. E ele mostra-se agitado, porém com pouca socialização na escola. Participa das aulas parcialmente, não conclui as atividades e se movimenta muito. Mas nada que o auxilie na aprendizagem, né? Então, como trabalhar com este aluno? O que nós precisamos observar? No cronograma de atendimento, então, hoje é 2 dias na semana que eles são atendidos, né? Mas o ideal seriam três vezes na semana, no caso, assim, com bastante dificuldade. O tempo de duração entre 2 e 3 horas depende muito do momento, né, do aluno e do respaldo que ele dá, né, na interação. O atendimento deve ser feito, penso eu, em etapas sociais, atividades em grupo, dinâmicas, né, incluindo ele nessas atividades, e atendimento individualizado. Por quê? Como ele apresenta grande dificuldade, grande defasagem, é preciso identificar o que ele sabe, né? Identificar o ponto de partida que o professor teria que ter para preparar um plano de aula, né? Específico para ele. Então, o bom disso tudo é que nós temos um aparato muito grande de teorias de desenvolvimento, né? E também tem o recurso da plasticidade cerebral, e as mídias digitais que nos auxiliam muito, né, nessas atividades. Como trabalharia com esse aluno? Então, observando o momento, primeiramente, o momento, a sala de aula, como que ele é acolhido na sala de aula pelos colegas, isso é muito importante. Um aluno acolhido na sua capacidade, ele dá muito mais resultado do que o aluno que, quando ele está tentando ler, por exemplo, numa atividade em grupo, os colegas riam ou vão tirar sarro dele de repente, e isso só vai fazer com que ele não queira mais interagir com outros colegas. Então, primeira parte do trabalho seria ver como ele está sendo acolhido na sala de aula. Em momentos agitados, ele não vai ler um texto e tentar compreendê-lo ou fazer exercícios de gramática ou de ortografia. Ele vai precisar de atividades que o acalmem, né? E não que ele não queira fazer. O esporte também é uma coisa muito legal que é possível utilizar se ele gosta, né? Jogos pedagógicos,
Nós temos tanto na área de língua portuguesa quanto de matemática, eles auxiliam muito, eles são muito bons. As plataformas digitais, como falei, é importante, mas a produção do texto deve ser feita no caderno para depois passar para a plataforma, né? Começaria com a formação de palavras, frases, orações, períodos curtos, depois períodos mais longos na produção textual, leituras atrativas, tirinhas, gibis, fábulas, charges, né? Bem-humoradas, e leituras de suspense, os alunos gostam muito, né? Mesmo que seja um fragmento de um texto, isso é muito interessante. Uma atividade muito boa de se fazer é a apresentação em sala de aula de livros, ou até na sala de recurso, né? O aluno leu um livro, então ele vai falar sobre esse livro, falar um pouquinho sobre o autor do livro. Isso estimula outros, conseguir, na prática, vários alunos não leitores que começaram a ler depois que os colegas falaram sobre um livro que gostaram muito, o jeito que eles se expressam, né, é muito importante. Ok, em matemática, vídeos curtos são muito bons também, nós temos histórias agora em vídeos, né, então eles gostam muito disso. Historinhas em vídeo, com perguntas e respostas, depois para compreensão, primeiro explícita, depois implícita, né? Conforme o desenvolvimento desse aluno. Em matemática, então, como nós trabalharíamos? Atividades em que ele possa calcular o tempo, atividades de compra e venda, que ele possa calcular o troco de alguma coisa, compra de quantidades específicas de um determinado produto, é possível na sala de recurso a gente fazer esses produtinhos, né? É muito melhor de trabalhar, tem poucos alunos, então a gente foca realmente no desenvolvimento potencial de cada um deles. Os jogos sempre dão resultado, né? Os jogos pedagógicos. A plataforma Matific também, ela é muito boa, né? Cheia de jogos, então vai depender muito do próprio aluno, né? Averiguar quais são as potencialidades dele, o que ele gosta de fazer e preparar uma aula em cima daquilo que ele sente prazer, né? A primeira atividade que eu faço quando eu pego uma turma ou um aluno é um levantamento de coisas boas que ele gosta, de coisas que ele não gosta, e aí a gente leva sempre isso em consideração na hora de organizar o plano de aula. E aproveitar, claro, os momentos desse aluno. Se ele está muito agitado, a prática teórica, ela não, é meio complicado. Então, assim, fazer um pouco de teoria, um pouco de prática, teoria, prática, isso é bom, porque uma coisa é mais cansativa e a outra vai dar um pouco mais de prazer, né? O fazer. Acredito que seja isso. O diálogo com o aluno, a proximidade com ele, né? É importante averiguar o emocional dele, né? Da onde que vem essa agitação toda dele, né? Isso é muito importante. E principalmente, por que eu falo de trabalho individual? Porque os alunos não gostam que sejam desafiados em algo que eles não têm capacidade ainda de produzir, de fazer, na frente dos demais alunos para não ficar constrangido, né? Então, é uma das coisas que eu acho muito importante. Agradeço, então, por esse momento, né? Por essa reflexão e boa noite.